pessoal, vamos para a aula 254, dilatação térmica superficial do sólido, tá bom? Agora, pessoal, a aula de hoje então nós vamos ver dilatação superficial, superfície, área. Pessoal, nós já vimos na primeira aula que a dilatação é sempre em 3 dimensões. Mas quando nós tivermos uma chapa metálica, por exemplo, de metal, sabe aquela chapa que tem dentro do fogão, próximo à chama, entre a chama e o espaço que tu coloca lá um bolo, uma torta? Aquela chapa, ela dilata. Pô, a chama está em cima daquela chapa. Já notou que às vezes dá um barulho? Não, né? Muita gente não nota, mas quem já ouviu um barulho depois que tu liga o forno, depois de uns 10, 15 minutos dá um barulho. Sabe o que é aquele barulho? A chapa que está entre a chama e onde tu vai botar o bolo, aquela chapa ela começa a dilatar, e aí ela não tem mais espaço para dilatar, sabe o que ela faz? Ela faz tum, ela dá um barulho. Então aquele barulho que tu já ouviu é da dilatação. E depois quando desliga o forno, dá um segundo barulho, que é um pum, quando volta, né, para o local normal. Se tu for lá agora no teu forno, ele tá frio, tu vai botar assim, vai mexer naquela chapa, ela tem um espaço nas laterais justamente para a dilatação. Outro exemplo, quando nós pegarmos, já viu que entre as cerâmicas, as lajotas que a gente coloca, tem um espacinho entre elas? Aquele espacinho é importante, porque é o vão de dilatação. Principalmente as externas, em que bate sol, ela tem que ter espaço para dilatar. Pessoal, olha aqui, a dilatação ela é sempre em 3 dimensões. Só que quando essa dimensão e essa dimensão são muito maiores que a espessura, o que eu estou fazendo na dilatação superficial? Eu estou desprezando, eu considero então que considero 2 dimensões e eu desprezo a espessura dessa chapa. Ela é desprezível frente à dilatação das outras dimensões. Então eu desprezo, não é que não exista, mas eu desprezo uma dimensão dilatando. Agora, como é que funciona aqui a dilatação de área? Olha só como é que funciona. Eu tenho uma área inicial e uma área final após o aquecimento. Então aqui eu tenho uma temperatura θ0 e aqui eu tenho uma temperatura θ. Observem o seguinte. Nós temos que a dilatação linear ΔL se calcula com L0 alfa vezes delta de temperatura, correto? Nós temos que o comprimento final é o comprimento inicial mais o que dilatou. O que vai ter no final é o que eu tinha no início mais o que dilatou. Concorda comigo? Então o comprimento final é o inicial mais L0 alfa delta de temperatura. Eu até não tinha colocado dessa maneira, mas me parece uma coisa um pouco óbvia. Agora, essa outra maneira, realmente aqui ela é interessante se ver. O L final, ó, põe em evidência o L0, põe em evidência 1 mais alfa vezes delta de temperatura, ok? Então nós temos aqui o comprimento final em relação ao comprimento inicial, 1 mais alfa delta θ. Tá? Uma outra maneira de expressar o que eu já tinha falado lá nas aulas de dilatação linear, uma dimensão. Só que agora eu tenho 2 dimensões. Eu quero saber o seguinte, quando eu aqueço, essa dimensão que é a L01 vai para L01, o que tinha, ó, mais o que? Mais um ΔL1. Então essa dimensão aumenta linearmente. E essa dimensão que era L02 vai para L02 mais ΔL2, vai para o comprimento final. Então eu tenho um novo tamanho aqui que é L2, aliás, L1 eu chamei na vertical, e aqui L2. Então eu tenho uma nova área, eu tenho uma área que é L1 vezes L2. Lembra a área de um retângulo, lado vezes lado? Então, área inicial, L01 vezes L02. Área final, L1 vezes L2. Bom, essa área final, portanto,
será L1 vezes L2. Comprimento final 1 vezes comprimento final 2. Mas o que é o comprimento final? É o inicial, ó, 1 mais alfa delta teta. Então olha aqui, como é que nós vamos fazer? Área final, L1 vezes L2, ok? Então, como é que nós vamos ter? L01, 1 mais alfa vezes delta teta, vezes, quem é o L2? Então, eu troquei o L1 por L01, 1 mais alfa delta teta. L02, o que? 1 mais alfa delta teta. Notem o que eu estou considerando. Eu estou considerando que o material tem o mesmo coeficiente em todas as direções, tá? Pode acontecer lá numa questão de ITA, de IME, que numa direção o coeficiente é diferente do que em outra direção. Pode acontecer. Aí tu botaria alfa 1 e alfa 2, tá? Existem situações, a situação tradicional não, tá? O coeficiente numa direção e noutra direção é o mesmo. Situações lá para concursos, aqueles mais difíceis, aí em duas dimensões tu vai colocar coeficiente diferente. Aqui não, coeficiente igual nas duas dimensões. Notem que a área final, portanto, é L01 vezes L02. A área final é L01 vezes L02 vezes 1 mais alfa delta teta. Vezes 1 mais alfa delta teta é 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Concorda comigo? Agora, o que é L01 vezes L02? É a área inicial, portanto, a área inicial, que é ó, L01 vezes L02. Agora, tu conhece esse produto notável. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então vamos lá. A ao quadrado, 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, alfa delta teta, mais o segundo ao quadrado, alfa quadrado delta teta ao quadrado. Tá aqui. Alfa é um número muito pequeno. 10 na menos 5, 10 na menos 6, 10 na... Olha, o número muito grande para alfa seria 10 na menos 4 o coeficiente. Quando eu coloco o alfa ao quadrado, eu vou ter números da ordem de 10 na menos 10, 10 na menos 12, e esse termo a gente despreza. Por que eu desprezo esse termo? Porque ele é muito pequeno, é porque tem o alfa ao quadrado. Então vai sobrar A0, 2 alfa delta teta. Faço a multiplicação. A é igual a A0 vezes 1, A0, mais A0 vezes 2 alfa vezes delta teta. Olha só. A área final é a área inicial, que continua em vermelho, mais um delta de área. Ou seja, a área final é a área inicial mais um delta de área. Então está aqui, fiz a dedução. E chego à conclusão que o delta de área é o quê? É área inicial vezes 2 vezes alfa vezes o delta teta. Está deduzida a expressão. Nota que ela é muito similar, ó, L0 a 0. Alfa, só que aqui é 2 alfa, duas dimensões, delta teta. Nós chamamos esse 2 alfa de beta. Então, delta de área é igual a 0 vezes beta. Está provado porque que o beta é 2 vezes o alfa. Delta teta. Está aqui, então, a relação para a dilatação superficial com o beta sendo igual a 2 vezes o alfa. Legal, né? A dedução, nem todos os livros têm a dedução. Dá uma olhadinha como não é tão difícil assim. Agora, pessoal, seguinte, o mesmo, tudo que vale para linear, vale para aqui também. Olha aqui, ó, tá vendo que essa, ó, L final é L0, 1 mais alfa delta teta? Nós podemos também botar aqui, ó, delta A é A0
1 mais, só que ao invés de alfa, beta, delta, teta, pode ser também. Agora, pessoal, lembra da dilatação relativa à porcentagem de aumento? Vale aqui? Claro que vale. Ó, delta A sobre A0 é igual a beta vezes delta teta. Isso aqui se chama então de dilatação relativa. Tudo que vale para linear, vale para superficial trocando alfa por beta, sendo que beta é 2 vezes alfa. Nota que ele não vai te dar na questão, geralmente ele não te dá o beta, ele te dá o alfa e tu tem que lembrar que tem que multiplicar por 2. Então, o que é isso aqui? Ó, dilatação relativa. O que é a dilatação relativa mesmo, professor? Lembra para mim, a dilatação relativa, se eu pegar delta e dividir por A0, que é a mesma coisa que pegar beta e multiplicar pelo delta temperatura, essa resposta, se eu multiplicar por 100, eu saberei o quê? Quantos por cento vai dilatar. Então, às vezes, eu não quero saber quanto que dilata. Ah, dilatou 2 centímetros quadrados, 10 centímetros, 10, sei lá, metros quadrados. Eu quero saber, assim, quantos por cento. Ah, dilatou 2%, 3% do que tinha antes, tá? Então, tudo que... Ó, as mesmas expressões que eu tinha para linear, vale para superficial. Trocando o quê? Alfa por beta. E nós provamos aqui nessa dedução que o beta é 2 vezes o alfa. Tá certo? Então a aula está encerrada. Até a próxima aula. Aquele abraço.